Irmãos, a paz do Senhor Jesus. A partir de hoje, nós iremos fazer uma série de meditações nas bem-aventuranças que encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Começa no verso 1 e até o verso 12. Só que nós não vamos começar falando diretamente das bem-aventuranças. Nós iremos fazer uma introdução hoje e amanhã, e em seguida nós iremos entrar nas bem-aventuranças. Nesta meditação de hoje, nós vamos falar sobre as pessoas descritas nas bem-aventuranças e as qualidades recomendadas a estas pessoas. Quem são as pessoas descritas nas bem-aventuranças? São os humildes de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Então, estas são as pessoas descritas nas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, queridos, ao descreverem esses tipos de pessoas, descrevem o caráter equilibrado e diversificado do povo cristão, porque estas características devem seguir o povo cristão. Não existem, no caso, 8 tipos de pessoas ou grupos separados e distintos dos discípulos. Antes, existem 8 qualidades, mansidão, paciência e tantas outras, 8 qualidades do mesmo grupo de pessoas que, ao mesmo tempo, são mansas e misericordiosas, humildes de espírito e limpas de coração, que choram e têm fome de justiça, que são pacificadoras e perseguidas. Além disso, o grupo que exibe estes sinais, essas qualidades, não é um conjunto elitista, uma pequena autocracia, ou aristocracia, melhor dizendo, espiritual, distinta da maioria dos cristãos. As bem-aventuranças, queridos, são especificações dadas pelo próprio Cristo quanto ao que cada cristão deve ser. Então, são qualidades descritas que devem acompanhar cada cristão. Todas estas especificações são qualidades que devem caracterizar todos os discípulos de Cristo. Quanto às qualidades recomendadas, começamos dizendo que há uma discrepância, uma aparente discrepância ou distanciamento, pelo menos verbal, entre as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus e as de Lucas, porque Lucas também fala das bem-aventuranças. Lucas diz: bem-aventurados vós os pobres, enquanto que Mateus declara: bem-aventurados os humildes ou pobres de espírito. Em Lucas temos: bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, e em Mateus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por causa disto, porque Lucas fala: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, por causa disto, algumas argumentações de que Lucas é o verdadeiro, ou que a narrativa de Lucas é a verdadeira, que Jesus estava julgando os pobres e os famintos, ou melhor, na concepção de Lucas, que Jesus estava julgando os pobres e os famintos do ponto de vista social, ou sociológico, ou econômico, como se o reino de Deus fosse econômico, social ou sociológico, que ele estava prometendo, no caso Jesus, alimento aos subnutridos e ao proletariado no reino de Deus.
e que Mateus espiritualizou, o que constituía originalmente uma promessa material. Então, na verdade, o que nós temos é que a interpretação de que o reino de Deus, de que o reino que Jesus fala é um reino econômico, político, na verdade é impossível, porque Jesus não está pregando um reino terreno e nem nunca pregou. Então, nem Jesus se contradisse, nem os evangelistas foram demasiadamente incoerentes, falando aqui de Mateus e Lucas. Também não podemos sugerir que Jesus fosse indiferente à pobreza e fome físicas. Pelo contrário, ele, Jesus, sentia compaixão pelos necessitados e alimentava os famintos. Nós temos aí algumas multiplicações dos pães e dos peixes. Então Jesus se importou com a fome das pessoas. Disse aos seus discípulos que fizessem o mesmo. E quanto a Lucas, há apenas uma abreviação daquilo que Mateus falou. Então, queridos, não podemos também, como igreja, usar a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino de Deus, ou dos céus. Não podemos usar essa primeira bem-aventurança para fechar os olhos diante da pobreza das massas, ou para elogiar a pobreza voluntária dos monges católicos e de outros que fizeram voto de renúncia aos bens materiais. Cristo pode realmente chamar alguns para uma pobreza material, econômica. Alguns podem ser chamados para viver a pobreza material, mas essa chamada não pode ser honestamente percebida nas bem-aventuranças. Jesus não fala de fome de pão, de fome de alimento material. Não fala de pobreza nesse sentido. Fala de pobreza no sentido espiritual, de humildade. Ser humilde de espírito. Porque, na verdade, a perspectiva de Jesus é de reino de Deus espiritual e não material. Ele mesmo declarou isso para Herodes, quando ele disse que o reino dele não era deste mundo. Então, queridos, vamos analisar isto adiante, no decorrer da semana, mas ainda não será amanhã, como eu falei. A gente vai trabalhar isso durante a semana e esperamos que você fique conosco até o fim da semana, porque falaremos sobre esta bem-aventurança de ser pobre de espírito. Falaremos sobre isso. Então que você fique conosco, porque certamente você será ricamente abençoado com a palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta semana, meditando assim nas bem-aventuranças que, digo explicitamente e de modo explicativo, que as meditações nas bem-aventuranças que começam hoje estão baseadas no livro A Mensagem do Sermão do Monte, de John Stott. Que Deus possa nos abençoar e a partir de hoje nos dar uma semana muito abençoada por meio da meditação da palavra do Senhor. Que Deus abençoe.